dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Hoje, quinta-feira à noite, o último dia do mês de novembro. Acabou o ano praticamente, gente. Estamos aí, ó, no finalzinho do nosso ano. E olha, a gente gravou tanto podcast esse ano, a gente fez tantas entrevistas com pessoas tão legais, a gente trouxe tanto conteúdo, não só o conteúdo evangélico, mais empresarial, pessoas que vêm a esse lugar compartilhar dos seus testemunhos, das suas vivências. Isso é tão bacana e a gente fica feliz por você estar na nossa audiência nessa quinta-feira à noite. Então seja muito bem-vindo, porque a gente não vai parar, né? A gente vai continuar para poder estar trazendo para vocês o melhor conteúdo. Eu falo do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E nesta noite nós vamos ter um assunto muito importante. Deixa eu lembrar um pouquinho a nossa audiência. Você lembra quando nós estávamos em plena pandemia e que nós íamos até o aeroporto para fazer um voo e que tínhamos que passar por umas máquinas assim, onde davam uns quadradinhos no nosso rosto, e aqueles quadradinhos, então, eles sinalizavam qual era a temperatura do nosso corpo. Olha a tecnologia que a gente está vivendo, né? O pessoal sabe, ainda continuam lá, né? A temperatura do nosso corpo. E isso, gente, chama-se tecnologia. E nós vamos trazer hoje uma pessoa para falar sobre essa tecnologia, sobre quanto a tecnologia pode ajudar uma igreja, pode ajudar uma empresa, pode ajudar no seu negócio. E eu trago um especialista, Marcelo Bez, sem trema. Muito bem-vindo, Marcelo. Boa noite, pastor Eliane, tudo bem? Tudo. Então, realmente, como tu falou, né, a tecnologia hoje ela avançou bastante, né? Uma das coisas que tu citou, que é o monitoramento de pessoas, acontece no dia a dia hoje, né? Uhum. Hoje já analisa não só a temperatura, mas analisa esses sistemas que analisam o humor da pessoa, pode ser... Isso é uma coisa boa para a igreja, que analisa o humor. A contabilização de pessoas, o gênero, até a altura. Hoje tá até bem avançado esse sistema, né? E não só esse, mas outros sistemas, né? Esse é uma das coisas que a tecnologia pode nos ajudar, né? Que é essa questão de monitoramento de pessoas, temperatura, o humor, né? Então a gente pode estar falando bastante sobre isso e outras coisas, né? Então tá, que legal. E olha, e a coisa boa desse negócio todo é que o Marcelo, ele trabalha aqui no MBCV, né? Ele está conosco, não só nessa área, mas também em outras áreas, e ele vai falar um pouquinho sobre todo esse contexto, porque a gente sempre acha, né? E eu sempre achei, mas agora já mudei de ideia, né? Que o TI, ele ficava na frente do computador o dia inteirinho, olhando os fiozinhos, mas não é isso, gente. É assim, ó, a área de TI é uma abrangência fenomenal. Mas antes de você falar o que você faz, né? Porque eu sei que você trabalha aqui, mas você também tem uma clientela por fora. Eu queria já começar assim, a pessoa está lá nos assistindo e ela é um jovem que ainda não se definiu, né? Para que área que ele vai ir. Ganha bem o pessoal do TI? Bom, a questão de ganhar bem, ela, como todo trabalho, né, é relativado ao empenho, né, à capacitação. O TI, como a gente sabe, evolui todos os dias, né? Então, o TI hoje no Brasil, né, falando em formas generalizada, não paga bem, tá? Mas há uma carência de profissionais com qualificação. E isso automaticamente, por isso, o cara que se qualifica mais e procura tentar atender a pessoa descomplicando a informática para ela, de uma forma lúdica, essa pessoa vai ganhar mais. Então sim, paga bem desde que a pessoa saiba aplicar a tecnologia. Exatamente. Tá, mas aí qual é que é o caminho que a pessoa precisa fazer para entrar nesse nicho do estar preparado? Exatamente. O caminho que eu tomei, vou usar ele como exemplo, claro, né? Eu trabalhava em empresas, eu era funcionário de empresas de TI, eu já tenho a minha empresa. Eu ouvia muito, né, os patrões, vamos dizer assim, né, os chefes dizerem, vai lá e faz só o que te pedirem. E aquilo bateu na minha cabeça, né? E eu fiquei pensando naquilo.
Até que um dia um cliente disse para mim, cara, tu é o cara que vem aqui e sempre pergunta se eu quero algo mais. Tu não pensa em abrir tua empresa? Eu abri e ele disse, eu vou ser teu primeiro cliente. Olha. E eu comecei a trabalhar dessa forma. Então, o cara que quer se qualificar e quer ganhar bem no TI, ter sucesso, na minha opinião, né, deve ser uma pessoa que seja bem pragmática, que preste atenção nos detalhes, segurança da informação. Tem que ser detalhista, então. Detalhista sempre. E sempre perguntar para o cliente, olha só, resolvi teu problema. Tu quer ver mais alguma coisa? E, além disso, uma das coisas que eu comecei a aplicar é olhar para o cliente a realidade dele e dizer, olha só, eu estou vendo que tu faz esse processo desta forma. Sabia que tu pode melhorar aplicando essa tecnologia? E apresentar isso para ele. Ou seja, estar atualizado não somente com a parte técnica, mas com a parte do que a empresa faz. Mas, por exemplo, se uma pessoa fizer um técnico em TI, ele já consegue avançar. Consegue avançar. Eu sou técnico em TI, né? Fiz uma parte da faculdade, eu acabei parando no meio do caminho porque eu precisava evoluir em certificações Microsoft. Então eu fiz apenas o técnico, né? Fiz uma certificação Microsoft em servidores e todo o restante do meu conhecimento que eu tenho hoje Na prática. foi didática do dia a dia. Aplicação, estudo, olhar vídeos, ler muito, todo dia. Sim, porque a atualização ela é tão frenética, eu acho, dessa área, que a pessoa precisa ser autodidata. Exato. Se for preguiçoso, desculpa aí, gente, mas se for preguiçoso para estudar, para pesquisar, vai ficando para trás. Vai ficando. Exatamente. Uma das coisas assim que eu sempre considero, nesse sentido que tu falou agora de aprender, é buscar aprender, nem que seja 1% da área da empresa, o que ela faz e entender como tu vai aplicar a tecnologia para isso. Como aqui no Ministério Batista, eu já estou há 13 anos, eu acho, atendendo vocês aqui. 13 anos. 13 anos atendendo o Ministério Batista. Eu comecei aqui com 10 computadores, hoje nós temos mais de 60, temos transmissão ao vivo, né, como vocês estão vendo agora. Temos transmissão dos cultos, temos outras tecnologias. E, anexo a isso, eu ajudo em outras partes, né? Como tu sabe, aqui na comunicação, eu dou meus pitacos, né, digamos assim, porque eu tenho um certo conhecimento de comunicação que eu aprendi, então eu tento aplicar a informática de acordo com as necessidades do setor ou da empresa. Isso é a grande chave. E o principal, assim, além disso, é a segurança. Uma das coisas que eu prezo muito, que eu sou chato, eu sou extremista, é padrões de segurança. Sim. Né? Disponibilidade dos serviços e dos sistemas, né? E a segurança da informação e a confiabilidade da informação. Eu ia dizer, se a gente tem aqui que a nossa realidade de 60 computadores, se não tiver algo muito estabilizado, muito organizado, imagina, entra um vírus aqui, entra outro ali, e de repente você perde tudo, né? Perde servidor, perde tudo, né? Exatamente, por isso que é importante uma filosofia de implantação de backups, né? De redundâncias, como a gente chama, né? 2 links de internet, 2 estruturas de backup, uma em nuvem, um local, né? E um dado importante, né, que eu constatei assim, ao longo dos anos, né? Hoje, 80% das pequenas empresas não possuem redundância, não possui backup, ou não faz ideia de que é necessário, ou não imagina que o computador dela pode pifar e perder todas as informações de uma empresa. Fala um pouquinho mais sobre isso, que isso é uma utilidade pública. Na minha opinião, é a maior carência do mercado hoje. É o profissional de TI que instrua a empresa que ela precisa de segurança da informação e confiabilidade, redundância. A maioria das empresas que eu visito, eu olho, não tem backup, não tem outro computador, não tem... Onde é que está a tua informação? Tá só nesse pendrive. Essa informação está somente nesse HD externo. Perdeu tudo. Caiu no chão, perdeu. Roubou o notebook da empresa, que é usado como servidor muitas vezes. Perdeu, acabou a empresa. Sim. Às vezes eu já vi empresas com 20 anos de mercado que não possuem um servidor. Que os arquivos estão dentro dos computadores dos funcionários. Ou seja... O funcionário for embora também, leva tudo. Se ele quiser deletar, acabou a empresa, entendeu? Então, sim, assim, acho que a maior carência hoje das empresas são profissionais de TI. Tá? E eu noto, né, que é o que me chamam de, eu chamei vários aqui, mas ninguém me dá as instruções do que fazer. Não, vamos sentar, eu vou te explicar. Tá, antes de tu continuar, só queria te fazer uma pergunta agora, porque eu penso muito mais do quem está nos ouvindo, né? A partir de que número de funcionários, ou essa pergunta é muito geral para te explicar isso, mas a partir de que número de funcionários o proprietário, o empresário deveria se preocupar com isso, com essa segurança que tu está falando aí agora?
a partir de um funcionário. É. Tem empresas hoje que tem profissionais liberais que trabalham sozinhos hoje que faturam milhões. Sim. Que possuem informações que valem milhões. Então não importa a dimensão da empresa, a quantidade de computadores ou de funcionários. O que importa é o valor da informação. Qual é o valor que a informação, que os dados que essa empresa tem, qual é o valor desses dados? O valor das informações do sistema dos clientes dentro, né? O quanto vale essa informação para ele, para o negócio dele e para o sigilo. Então não existe um tamanho. Qualquer empresa precisa ter backup. Um usuário caseiro precisa ter backup. Eu já vi muitos clientes pessoais. Perdi as fotos do meu casamento, meu Deus, me ajuda. Aí tu disse de colocar aqueles, não pendrive, aqueles que são maiores, como é que é o nome? Os HDs externos. Os HDs externos, isso para um usuário comum é o suficiente? É o suficiente desde que ele tenha cuidado, né? Porque um HD externo hoje, por exemplo, se eu tenho uma cópia de segurança nele, queimar teu notebook e esse HD externo não estiver sendo revisado ou se ele caiu no chão, pode perder também. Então eu sempre aconselho 2 camadas, né? A gente faz um backup em um HD externo e na nuvem. Isso eu ia te perguntar agora, e a nuvem? Ela é real? A nuvem ela é real. Ela é real, ela existe. A nuvem nada mais é, para quem já conhece, muitas pessoas já conhecem, é o Google Drive do celular, é o iCloud do iPhone. Isso é a nuvem, né? Ter esses sistemas configurados nos seus computadores, nos seus celulares, de forma que eles estejam armazenando cópias na nuvem, é a primeira medida hoje e é a mais palpável para o usuário final. Ela está aqui, ela está na palma da mão. Hoje todo celular com Android possui Google Drive. Todo iPhone possui iCloud. Basta ser configurado para que tudo que está no telefone tenha cópia. Isso é muito simples. E isso vale para os computadores. Tanto o Google Drive quanto o iCloud funcionam para computador também. Sim. O próprio OneDrive da Microsoft também. São várias estruturas de armazenamento em nuvem que são, digamos, fáceis de configurar, mas que muitas vezes o usuário final não tem esse conhecimento. E é para isso que nós, profissionais de TI, trabalhamos. A gente tenta dar essa instrução para as pessoas, né? Eu vejo muitos clientes meus que me deixam computadores ou servidores para arrumar, e sempre que eu posso, eu digo para eles, olha, eu estou vendo aqui que tu tem bastante informação. Tu não quer fazer um backup em nuvem? Eu já ofereço para ele um sistema, né? Vamos instalar, configura aqui, é importante para tu ter uma segurança para ti. As pessoas não fazem às vezes nem ideia de que isso existe ou de que vai acontecer se queimar o HD. Elas não sabem que às vezes o HD fica inacessível de forma que a gente não pode mais recuperar. Elas não têm ideia disso. Então quando queima o HD, meu Deus, queimou meu HD, não consigo. E agora o que eu faço? Infelizmente tu perdeu tuas informações, porque tu não tinha uma cópia. Mas não existe de maneira nenhuma, Marcelo, uma possibilidade de recuperar? Existe possibilidade de recuperação de dados em alguns discos, né? Tem empresas até mais especializadas que só fazem isso. E o custo é altíssimo, né? É caríssimo. Nós estamos falando de milhares de reais para recuperar um HD de 500 GB. Nós estamos falando da casa dos 5 mil reais, 10 mil reais ou mais para fazer recuperação. Já foi feito com alguns clientes meus que eu tive que encaminhar para empresas especializadas que pagaram o preço do valor. É assim, porque de repente a informação vale milhões, então tudo bem. É o preço da informação. Sim. É aquilo que eu falei antes, o valor dos dados. Qual é o valor dos dados? Então, se tu puder prevenir antes disso, sem ter esse gasto, melhor ainda. E é simples, sim, é muito simples para nós do TI. Entendeu? Especialmente para mim, eu sou especialista nisso, em parte de backup e segurança. Se um cliente chegar em mim e pedir isso, eu vou tirar de letra, eu vou mostrar para ele tudo que é possível fazer. E como é que um cliente chega a ti? Qual é o teu endereço? Como é que ele vai chegar como é que ele vai falar contigo? Ou no direct? Ou o que é? Como é que Sim, funciona? ele pode acessar meu site, né? Que é o www.maisti.info. Somente isso, né? MaisTI, como se escreve, maisti.info. Ou pelo meu WhatsApp, né? Que é o 995298134. Né? Imagino que vai estar no card aqui no vídeo, né? Depois essas informações para quem quiser acessar, trocar informações, saber um pouco mais sobre isso. Não, depois que nós terminar aqui, tu já olha o meu, tá? Pra ver se tá tudo certo. Com certeza. Vamos olhar assim. Mas assim, o Marcelo, além de ser o nosso colaborador, ele já tá falando isso, né? Mas eu acho que é interessante, é legal falar. Ele também atende os clientes, né? Porque ele tem um horário flexível aqui, então ele tem a clientela dele, que todos os dias ele atende, né? Mas eu queria também te perguntar uma outra coisa.
Marcelo, que eu acho que ela é bem importante. Agora até nem tenho visto muito, né? Mas teve uma época que era assim, meu Deus, todo mundo falava alguma coisa sobre isso, que é a famosa tela azul. A tela azul. A tela azul ela aparece quando acontece algum erro do computador. Ela é muito famosa pelo Windows da Microsoft, no caso, né? Deu tela azul. Por que deu a tela azul, né? Todo mundo, mas o que é a tela azul? Então a tela azul é um sinal de que algo grave já está acontecendo com a máquina. A tela azul já é já passou do ponto de revisão, já é um ponto mas de... No caso, sim, por exemplo, nós tivemos um caso aí que deu tela azul e estava escrito lá que para ele recuperar os dados, ele teria que pagar, eu não me lembro se era 7 mil reais, etc. Exato, não é a tela azul, então vamos até explicar isso. Na verdade, a gente chama isso de ransomware, que é, na verdade, o sequestro de dados. Isso. Sim, a tela azul... Mas ela apareceu no computador como tela azul, né? Exatamente. Em alguns casos, o que acontecia? O ransomware, ele agredia tanto o computador que travava o sistema. E a trava do sistema causa a tela azul. Sim. O que o ransomware faz? Tá? Ele criptografa todos os arquivos do computador, incluindo o sistema operacional, né? E muda a extensão e eles te mandam uma mensagem ali, um arquivo com a mensagem te pedindo um resgate. Você precisa depositar tantos mil bitcoins, né, para a gente devolver a informação para você. Não há garantia de que isso vai funcionar. Eu conheci alguns casos que a pessoa pagou e teve, outras pessoas não tiveram essa mesma sorte. Tá? Não tem a devolução? Não é garantia de devolução? A maioria não tem a devolução. Tá? Então, é por isso que eu gosto de trabalhar de maneira preventiva. Sim. Né? Uma das coisas é o backup que nós falamos há pouco tempo. Sim. Tá? Se tiver um backup separado da máquina, com datas diferentes, você pode recuperar esses arquivos, né? Entendeu? Mas também a aplicação de um bom antivírus. Um antivírus de preferência pago, né? Que não seja um antivírus gratuito, ou muitas vezes o usuário tira antivírus dos computadores, né, dos seus computadores, para instalar programas piratas, para ouvir música pirata, o que é crime, né? Todo mundo sabe. Sim. Então, às vezes a pessoa tira o antivírus para poder rodar essas coisas. E é aí que mora o perigo, porque além dela tirar o antivírus e abrir portas, é nesses programas piratas que vem os vírus. É aí que tá. Então o ransomware é hoje o maior malefício que existe. E continua, tá? Não é de tempos atrás. Tempos atrás não tinha solução. Hoje tem prevenção. Solução é o que nós falamos. É só prevenção. Não tem cura, tá? O arquivo de ransomware, quando ele infecta o arquivo, é muito difícil de descriptografar. Só mediante o pagamento, a bondade do hacker. Sim, não, ele tem que ser bondoso. O hacker vai ter que ser bondoso. Exatamente, né? Então o melhor remédio é sempre a prevenção. Por isso que eu gosto de trabalhar sempre preventivamente. Bom antivírus e backup. Esse é o segredo. Não tem mistério. E se a pessoa se preocupar em falar com nós profissionais que temos essa expertise, a pessoa vai estar protegida. Isso é certo. Né? Sim. Mas agora vamos de uma coisa bem simples. Eu estou querendo atingir todos os públicos que nos assistem. Uma coisa bem simples. Tu abre um site ou tu abre qualquer coisa e vem ali, aceitar ou não os cookies. Como é que funciona isso aí? Aceita, não aceita, permite, não permite? O site que te pergunta aceitar os cookies, né? Nada mais é do que ele está te pedindo permissão, né? Para rastrear os teus passos dentro do site. Então, o que te traz segurança ou não no site não é esse pedido dos cookies ou não. Muitos sites às vezes te pedem outras coisas que a gente deve estar mais atentos. A primeira delas é quando tiver num site, é sempre observar em cima ali no cantinho, no endereço, no cantinho superior esquerdo, né? O cadeadinho. O site deve ter um cadeadinho fechado ali. Esse certifica, né, que o site tem pouca probabilidade, né? Que nada é 100% no TI, tem pouca probabilidade de ser um site inseguro. Então tem muitos sites com anúncios de produtos que saltam na tela que deseja receber nossas notificações. A pessoa clica em sim, às vezes ela não lê. A maioria das pessoas não lê. Clica em sim, daí começa a vir aquelas propagandas do nada no computador. Como veio propaganda do nada no meu computador? Eu cliquei aqui e está dizendo que está com vírus. Na verdade, ela clicou num banner que instalou um scriptzinho no seu navegador que está abrindo falsos e-mails de vírus. Dizendo, você está com vírus, clica aqui para remover.
E é aí que acontece ali que entra o vírus. Ali que entra o vírus. O aceitar cookies é uma coisa, exigência legal que existe hoje, né, por parte dos órgãos, né? Todo site deve ter isso, deve informar as pessoas que existem cookies rastreando seus passos dentro do site. Então, pode aceitar os cookies, tá? Senão seria espionagem. Não é espionagem. Existe uma série de leis hoje que regem isso, né? Inclusive a LGPD e tal, né, sobre informações. Então, o que tem que ter mais cuidado são os banners que saltam em cima. Deseja receber notificações, seu computador está com vírus, clique aqui para limpar. Isso aí geralmente é um truque. Então, tomar cuidado com isso, sempre. O aceitar cookies é tranquilo. Todo o restante, então, vamos dizer assim, tome cuidado. Então, olha, gente, cuidado. Olha, abriu alguma coisa, olha lá em cima o cadeadinho, né? Pra ver, como é que a gente chama aquilo lá, aqui, onde aparece o cadeadinho? É a barra de endereços. Barra de endereços, né? Olha lá em cima pra ver se ele tá fechadinho. Mas que legal a gente ouvir isso, né? Agora, quando a pessoa tem uma grande empresa, Marcelo, ele tem um grande... nós temos aqui, 60 computadores, né? Isso é considerado médio? Hoje pro TI é uma empresa média, né? Média. Já é uma empresa O que tu chamaria de uma empresa grande a nível de TI? Uma grande empresa, acima de 100 estações, né? É que o porte da empresa depende do tamanho da empresa financeiramente ou estruturalmente. Mas dentro do TI, qualquer coisa assim acima de 100 estações, 100 funcionários trabalhando em computadores já é uma grande empresa. Já exige bastante do departamento de TI, exige bastante estrutura de segurança, de firewall, né? Então já é uma grande empresa. Mas aqui também já estamos partindo de uma média para grande, né? Eu hoje, no meu entendimento, né, independente do porte, né, o que muda hoje para nós é o que está embarcado na tecnologia, o que está embarcado dentro da estrutura. Quanto software ela usa? Que tipo de estruturas online ela tem? Às vezes tem empresa com 5 computadores que tem muito mais estrutura tecnológica do que uma empresa com 100, que só lança dados na internet. Então, é muito relativo. Que mercado volátil, né? Que loucura isso. Tu pode ter uma pequena empresa, mas, no entanto, ter uma tecnologia altíssima. Enfim, acho muito legal isso, né? É um vasto mercado de trabalho, né? Então, na verdade, quem se forma em TI hoje, mesmo sendo técnico e não sendo preguiçoso, que, né, é autodidata, pode trabalhar em muitas áreas, né? Mas tu não diz quanto é que ganha, mais ou menos, o médio. O TI médio hoje, né, vamos dizer, o profissional que vai iniciar, que é aquele profissional básico que vai arrumar computador, vai visitar clientes hoje, né? Ele vai ganhar de 1 a 2 salários mínimos inicialmente, né? Essa pessoa que vai lá, recolhe o computador, arruma, atende o usuário, faz funcionar uma impressora, ele vai ganhar de 1 a 2 salários. Tá, mas isso é o basiquinho do basiquinho, né? O basiquinho do basiquinho. Se vocês querem saber quanto ganha. Médio, não o sênior, né? Que eu sei que o sênior ganha pra lá de quase 20 mil, e não o pequenininho ali, o médio. O médio, o profissional médio de boa qualificação, ele pode ganhar a faixa dos 5 a 10 mil reais, se ele for um profissional da área de servidores, né, de rede, suporte avançado, né. Existe também os profissionais de programação, que é outro nicho. Nicho. É outro nicho. Minha parte é a estrutura, né, que a gente chama. Então, um bom profissional de estrutura hoje ganha 5 mil reais tranquilamente, né? Desde que ele seja dedicado, esforçado e atualizado, né? Tem que estar fazendo certificação, tem que estudar bastante, né? E tem que ter, assim, uma coisa que eu sempre digo, né? Eu gosto de falar de maneira lúdica. É falar de maneira lúdica com o cliente. Falar sobre TI com o cliente de uma forma que ele entenda. Eu ia te dizer, porque as palavras que vocês usam, o cliente fica, né? Tudo que o cliente quer para te rasgar um elogio é que tu sente do lado dele e não fale só tecnicamente. No momento em que tu for um profissional de TI, que tem bom conhecimento técnico e sabe aplicar isso de maneira lúdica que o cliente entende, na linguagem dele, tu vai ser um profissional que vai ganhar bem e vai ser procurado pelas empresas de TI hoje, né? Eu acredito nisso, né? E agora vamos... eu já ouvi falar muito sobre isso, né? Eu já trabalhei eu trabalhei em multinacionais, então eu já tenho uma certa experiência com o pessoal de TI. Mas uma coisa que é muito falado do TI, né? Vou falar assim, empresas médias, não empresas multinacionais, porque multinacionais exigem um outro... Mas diz que o TI, ele deixa acontecer, ou ele deixa um esqueminha para acontecer, para ele ter que vir e consertar, para que a empresa saiba que só ele pode consertar isso. É verdade? Acontece isso? Não.
Desse modo não acontece. Tá? O que existe é que tem muito profissional de TI que ele deixa a empresa amarrada nele. Isso é isso que eu tô dizendo, né? Ele não deixa nenhuma armadilha lá dentro, mas ele também não deixa nenhuma informação para a empresa. É um dos erros que eu vejo hoje, que eu constatei quando eu era funcionário de empresa de TI, né? Não querendo menosprezar empresas anteriores que eu estive, mas eu vi acontecer muito de, vai lá, só faz o que tem que fazer, não explica muita coisa. Entendi. Deixa a pessoa te chamar. Se tu for pra lá deixar na dependência. Se tu for lá arrumar o teclado e ela pedir para tu arrumar o mouse também, tu diz para ela, não, arruma só o teclado, depois tu abre outro chamado. Muitas empresas amarram assim o cliente. Essa é, digamos assim, uma armadilha, entre aspas, né? Que eu vejo. Mas o que eu mais vejo, assim, que acontece mesmo, é a falta de prestar informação para o cliente. De dizer para ele, olha só, eu fiz isso aqui, que gerou esse resultado, tá? E estão aqui as informações do que eu fiz. Isso eu vejo que muita gente deixa de entregar para o cliente. A gente não entrega de mão beijada, claro. A gente estabelece contratos, né? Enquanto eu estiver aqui, eu cuido das informações. Mas eu devo prestar um mínimo de informação para o cliente, porque se eu me for, quem vai auxiliar ele? Onde estão? Como é que está o andamento de tudo? Então, eu gosto muito assim, de dizer que falta, né? Não é armadilhas, mas eu acho que é uma carência. Falta que as empresas de TI orientem melhor seus clientes no que elas possuem de TI. Muitos clientes que eu chego, eles não sabem. Eu não sei que link de internet eu tenho. Eu não sei a senha do meu e-mail. Eu não sei qual é meu provedor de e-mails. A maioria não sabem porque não há documentação. Então eu vejo que essa é uma armadilha indireta deixada pela maioria das empresas hoje. A falta de documentação e instrução do cliente. É o maior veneno, assim, porque daí você tem que chamar outro técnico, não sabe o que fazer, né? Ou tem que adicionar um sistema novo. Precisa instalar um sistema novo. Vai rodar aqui? Não sei se roda. Ele não sabe dizer para a empresa de software se roda. Porque a empresa de TI, de estrutura, não falou para ele. Não disse a capacidade dele. Exatamente. Então, essa eu acho que é a maior armadilha. É tu não dar a real situação para o cliente. Muitas vezes as empresas de TI deixam de informar ou de instruir o cliente pelo seguinte, eu não vou dizer para o cliente que ele precisa comprar um computador novo. Deixa ele trabalhar com isso aqui mesmo. Até estourar. Essa é outra armadilha. Que eu não gosto de trabalhar assim. Eu dou a real para o meu cliente. Esse teu computador aqui é ruim. Isso aqui não te atende mais. Tu precisa renovar. Mas eu não posso gastar agora. Ok, eu só quero te deixar avisado. É muito importante, né? Sim. E não é maldoso isso. As empresas gostam disso, elas querem saber. Eu acho que faz uma construção de confiabilidade, né? É isso que estabelece. Agora, algumas coisas... por exemplo, existem alguns trabalhos que nem aqui na igreja, tu tá 13 anos aqui e tal, mas existem alguns projetos que tu faz que são de 3 meses, que são de 6 meses, então é muito, não se pode dizer assim, o TI vai trabalhar a vida toda num lugar, ele vai pegar um cliente, não quer dizer que ele vai trabalhar o tempo inteiro com aquele cliente, ele vai resolver aquele problema naquele momento, e ele, se foi bem resolvido, ele fica em stand-by, quando tiver outra situação, ele vai ser chamado de novo. Isso. Exatamente, eu vou desenhar 2 cenários para ti. Tá. Simples, nesse sentido. Um cenário é um serviço que eu vou prestar para um cliente. Tem serviços que eu presto uma vez só. Eu preciso montar um servidor e montar uma rede de computadores. Vem aqui na minha empresa, analisa o meu negócio e me diz o que eu preciso. E monta para mim. Eu vou lá, monto, entrego o serviço fechado. O cliente me pagou, talvez ele não vai me ver tão cedo. Sim. Geralmente, se ele gostar do meu serviço, ele vai me chamar para fazer manutenções. E o segundo cenário é o contrato de manutenção que a gente tem, né? Que é o caso aqui da igreja e de outros tantos clientes que eu tenho empresariais. Que o profissional de TI, ele é contratado para estar dentro da empresa ou visitar a empresa de vez em quando e fazer manutenção de tudo isso que nós falamos, que é a segurança, os equipamentos, as rotinas e também, né, que é um diferencial, instruir meu cliente. Olha só, vamos começar a fazer isso aqui? Eu vi que tu precisa disso aqui. Esse sistema que tu colocar aqui vai melhorar teu procedimento. Esse é o trabalho do contratado. Então o contrato de manutenção... Facilitar. Exatamente. Muita gente confunde, mas eu te pago, tu não vem aqui nunca. Né? Mas a ideia é como um cliente meu falou um dia, Marcelo, tu vem aqui muito pouco. E é por isso que eu te pago. Porque se tu estiver vindo aqui muito é porque tá dando muito problema decorrente do teu trabalho mal feito. Então, acho que são os 2 cenários que eu tenho. É o projeto fechado, que é um serviço, e o contrato, que deve ser analisado como ele vai ser feito. Né? Uma das coisas que eu sempre digo, né, as premissas de contrato. Eu coloco premissas no contrato.
Eu nem atendo clientes que, se eu disser para ele, tu precisa ter um no-break, um HD de backup, um backup em nuvem e computadores funcionando bem. Se ele não tiver esses itens mínimos para ele funcionar bem, eu prefiro nem fechar um contrato, às vezes. Por quê? Porque o meu trabalho vai ser mal feito. E quando eu falo isso para o cliente que eu estou te falando agora, eles gostam, eles se empenham, eles olham, realmente, né? Vamos renovar, vamos organizar. Vamos fazer um contrato, então tu organiza para mim e a gente mantém ou não, entendeu? Então é muito importante essas duas frentes, entender a diferença das duas frentes, o serviço fechado e o contrato, né? O contrato é um compromisso, é um casamento com o cliente que a gente tem. Claro. Né? Que é o que eu tenho aqui há 13 anos, né, por exemplo. E o pragmatismo nessa área é muito importante, né? Tu não pode ser romântico. Tu tem que ser pragmático mesmo. Não tem romantismo no TI. O romantismo é quando a gente compra aquele computador dos sonhos. Nessa hora dá para ser romântico. Sim. Né? Mas na hora de aplicar a tecnologia para as rotinas da empresa, né? Pensando no que tange disponibilidade e segurança, não tem brincadeira, não tem nada disso, né? É seriedade, pontualidade e perfeccionismo ao máximo. Nada é 100% seguro, tá? Nada é 100% perfeito na tecnologia. Nenhum antivírus é totalmente seguro, nenhum profissional de TI é o ideal, é o perfeito. Vão acontecer falhas. O que a gente tem que fazer hoje, nos tempos de hoje, é minimizar os problemas. Né? Eu acho que é isso que esse pragmatismo que tu falou traz, né? Ser pragmático para minimizar problemas. Eu penso sempre assim. Nada de romantismo. É 0 ou 1, como informática todo mundo sabe. É binário. Ou é 0 ou é 1, não tem meio termo. Né? Então eu sempre penso assim. Eu acredito nisso, né? Ok, olha aí que legal foi nosso papo com o Marcelo, né? Já estamos aqui finalizando 30 minutinhos de programa só para você ter aquela pitadinha de algo diferente, e o Marcelo deixou aqui o telefone dele, deixou o site que você pode entrar, pode tirar dúvidas, pode conversar com ele, mas ainda para encerrar, Marcelo, eu queria que tu fizesse um resumão. O profissional, o empresário, ele tem a empresa, não importa qual seja o tamanho, e faz esse resumão do que ele precisa entender na segurança de TI. Vamos lá, eu entendi a tua pergunta, né? O que você que é empresário, tem uma empresa, não importa o porte, um computador, 3, 10, 100, tá? Assim, básico. Primeira coisa, dar ao seu colaborador estrutura de TI, ou seja, computadores razoavelmente bons para exercer suas funções, né? Isso é uma das coisas mais importantes. Não tratar o TI como gasto, o TI é investimento. Segundo passo, depois disso, um bom profissional ou empresa de TI para lhe atender, né? Que tenha alguns requisitos, a maioria dos que nós falamos aqui hoje. Né? E que esse profissional, em conjunto com você, empresário, aplique os melhores procedimentos. Sempre pensando confidencialidade de informações, segurança das informações. Né? E sempre estudar que sistema vai ajudar a sua empresa. Então tem que ter abertura para o profissional de TI. Essa acho que é o grande conselho que eu dou aqui no resumão. É para o profissional, para o empresário, olhar para o TI sem medo. Olhar para nós do TI não como alguém que vai fazer ele gastar dinheiro. Sim, gasto. O bom profissional de TI só vai fazer o empresário gastar no que é necessário. Vai fazer o empresário investir em TI e não gastar em TI. E isso vale para não deixar a informação vazar ou não ter problemas, porque ele vai gastar para corrigir. Então é melhor trabalhar preventivamente. Essa é a minha dica. Não, gasta quem não previne. Gasta quem não previne. Exatamente. Gasta mais do que quem previne. Essa é a verdade. Né? Então, meu resumo é esse. Né? Investir em TI. Trate o TI como investimento. Fazendo isso, vai dar certo. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada, gente, pela audiência. Se você gostou do conteúdo, compartilhe aí com alguns empresários que você conhece que estão sofrendo na mão de profissionais que não são pessoas sérias, né? Que estão aí só para fazer você gastar. E que nós possamos, de fato, né, podermos valorizar as pessoas que constroem fidelidade, que constroem essa confiança. Tá bom, pessoal? Grande beijo. Até dezembro. Obrigado.